Ela chegou na empresa que criou há 16 anos, mas ninguém a reconheceu. Os funcionários riram, tentaram expulsá-la e descobriram tarde demais que estavam humilhando a verdadeira dona, que voltou para descobrir uma traição. Rosana Costa empurrou a porta de vidro da Andrade Corporações e sentiu o coração acelerar. 3 anos desde que pisara ali pela última vez. 3 anos desde que deixara sua própria empresa nas mãos da irmã para cuidar da mãe. O lugar estava irreconhecível. Mármore italiano, onde antes havia piso simples, lustres de cristal pendendo do teto altíssimo, recepção que parecia mais um palácio que um escritório. Seu dinheiro havia construído aquilo tudo, mas agora se sentia uma estranha na própria casa. A recepcionista Vanessa Martins nem levantou os olhos quando ela se aproximou. Estava ocupada demais pintando as unhas de vermelho sangue para notar a mulher de roupa simples que acabara de entrar. Rosana usava uma calça jeans desbotada, blusa de algodão barata e tênis gasto. Propositalmente, queria ver como sua empresa tratava pessoas comuns. O que descobriu nos últimos dias sobre Cristina a deixara devastada, mas precisava ter certeza antes de agir. Com licença, Rosana disse suavemente. Vanessa suspirou irritada e ergueu os olhos com aquela expressão de quem estava sendo incomodada por algo muito desagradável. Pois não, preciso falar com Cristina Andrade. A gargalhada que escapou da boca de Vanessa ecoou pela recepção inteira. A senhora quer falar com a CEO? Assim, do nada? Ela olhou Rosana de cima a baixo com nojo mal disfarçado. A senhora tem reunião marcada? Rosana respirou fundo. Claro que não tinha reunião marcada com a própria irmã. Não depois de descobrir os documentos falsificados, as transferências não autorizadas, os contratos assinados em seu nome sem seu conhecimento. Cristina achava que ela nunca voltaria. Achava que cuidar da mãe a manteria longe para sempre. Não tenho reunião, mas ela vai querer me ver. Vai querer? Carla Santos, a outra recepcionista, se juntou à conversa com um sorriso maldoso. Senhora, a doutora Cristina não recebe qualquer pessoa que aparece aqui, principalmente... Ela parou olhando as roupas de Rosana com desdém. Principalmente o quê? Rosana perguntou, sentindo a raiva subir pela garganta. Principalmente gente que claramente não entende onde está, Vanessa completou. Esta é a Andrade Corporações, uma das maiores empresas do país. Não é posto de saúde. Outras pessoas na recepção começaram a prestar atenção. Um empresário de terno caro riu baixinho para a secretária que o acompanhava. Uma cliente elegante balançou a cabeça com desaprovação, como se Rosana fosse uma invasora perturbando a paz do ambiente sofisticado. Rosana sentiu cada olhar, cada risadinha abafada, cada comentário sussurrado. Era assim que sua empresa tratava pessoas simples? Era assim que funcionários pagos com seu suor desprezavam quem não vestia roupa cara? O coração dela se partiu um pouco mais. Não apenas pela traição de Cristina, mas pelo que sua ausência havia permitido que florescesse naquele lugar. Posso pelo menos deixar um recado? Ela tentou, mantendo a voz calma. Que tipo de recado? Vanessa perguntou com ironia. A senhora quer vender alguma coisa? Está procurando emprego de faxineira? Porque para isso tem entrada pelos fundos. A humilhação queimou como ácido na garganta de Rosana. Ela havia criado aquela empresa do zero. Havia passado noites acordada nos primeiros anos, vendido o carro para pagar salários, empenhado a casa para conseguir capital de giro. Cada tijolo daquele prédio havia sido pago com sua determinação. Cada funcionário contratado com sua esperança de construir algo grande e justo. Só diga para ela que Rosana esteve aqui, ela disse, observando atentamente a reação. Vanessa anotou o nome de qualquer jeito num papel amassado. Rosana o quê? Só Rosana, ela vai saber. Claro que vai, Amanda riu. Deve ter um monte de Rosanas querendo falar com ela, especialmente as que aparecem aqui achando que são importantes.
Nesse momento, Fábio Rodrigues, o gerente-geral, desceu do elevador ajustando o terno italiano. Era um homem que Rosana não conhecia, provavelmente contratado por Cristina durante sua ausência. Ele olhou a movimentação na recepção e se aproximou com cara de poucos amigos. "Qual o problema aqui?" ele perguntou, olhando Rosana como se ela fosse um problema a ser resolvido. "Essa senhora quer falar com a doutora Cristina", Vanessa explicou. "Acha que pode simplesmente aparecer aqui e ser atendida." Fábio avaliou Rosana dos pés à cabeça. "A senhora entende que esta é uma empresa séria? Não atendemos vendedores ambulantes." "Não sou vendedora ambulante", Rosana respondeu, a paciência começando a se esgotar. "Então, o que é? Está procurando emprego? Quer falar sobre alguma conta em atraso?" A plateia que se formara na recepção riu da piada cruel. Rosana viu executivos elegantes apontando para ela, secretárias sussurrando comentários maldosos, visitantes filmando discretamente com o celular como se ela fosse um show de horrores. "Estou procurando por Cristina Andrade porque preciso resolver um assunto importante com ela." "Que tipo de assunto?" Fábio cruzou os braços. "A senhora nem sabe falar direito. Assunto importante." "E que assunto importante uma pessoa como a senhora poderia ter com a CEO da Andrade Corporações?" Rosana olhou ao redor, para as pessoas elegantes que a julgavam pela roupa, para os funcionários que riam de sua simplicidade, para o ambiente luxuoso construído com o dinheiro que ela havia suado para ganhar. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas não era de tristeza, era de raiva. Uma raiva profunda, controlada, que crescia a cada segundo. "Vocês não fazem ideia de quem estão tratando", ela disse baixinho. "Não mesmo", Fábio riu. "Ilumina a gente. Quem é a senhora?" Rosana limpou a lágrima e olhou diretamente nos olhos dele. "Alguém que conhece cada segredo desta empresa, cada conta bancária, cada contrato assinado nos últimos 16 anos. O sorriso de Fábio vacilou por um segundo. Havia algo no tom de voz dela, na certeza das palavras, que não combinava com a aparência simples. "Todo mundo que trabalha aqui conhece os contratos da empresa." Ele tentou disfarçar o desconforto. "Até o contrato de exclusividade com a Petromar de 2008, o que nunca foi registrado oficialmente porque Cristina queria evitar impostos." Agora sim, o sorriso desapareceu completamente do rosto de Fábio. Aquela informação não era pública. Era um segredo guardado a 7 chaves, conhecido apenas pela diretoria mais alta da empresa. "Como a senhora sabe disso?" "E o empréstimo de 15 milhões que Cristina pegou no Banco Central usando as ações da empresa como garantia, sem autorização do conselho?" Vanessa e Amanda pararam de rir. A informação era específica demais para ser chute. Fábio estava pálido, olhando Rosana como se ela fosse um fantasma que acabara de se materializar na recepção. "Quem é a senhora?" ele perguntou novamente, mas dessa vez a voz saiu trêmula. "Ou o apartamento de cobertura que Cristina comprou em Miami com dinheiro da conta de reserva emergencial da empresa. O apartamento que oficialmente pertence à filha dela, mas que na verdade foi pago com recursos da Andrade Corporações." O silêncio que caiu sobre a recepção era ensurdecedor. Até os clientes pararam de conversar. Aquelas informações eram bombas. Segredos que poderiam destruir carreiras e mandar gente para a cadeia. "A senhora está inventando", Fábio gaguejou, mas o desespero na voz dele entregava que não estava inventando nada. "Estou." Rosana tirou do bolso um pendrive. "Quer que eu mostre os comprovantes, as transferências, os contratos falsificados?" Fábio recuou um passo. "De onde a senhora tirou essas informações?" "Da mesma fonte de onde tirei a informação sobre o seu salário, Fábio Rodrigues. 45 mil reais por mês, mais comissão por contratos fechados. Contrato assinado há 8 meses, sem processo seletivo, porque você é primo da secretária particular da Cristina." A cara de espanto de Fábio confirmou que ela estava certa.
Rosana havia passado semanas investigando, contratado os melhores auditores, descoberto uma rede de corrupção e favorecimento que a deixara enojada. Impossível, Vanessa sussurrou. Como ela sabe tudo isso? Porque eu conheço esta empresa melhor que qualquer pessoa no mundo, Rosana disse, olhando para cada rosto chocado ao redor dela. Melhor que Cristina, melhor que vocês. Melhor que qualquer um que já trabalhou aqui. Isso é impossível. Fábio tentou recuperar o controle. A senhora está blefando. Blefando. Rosana sorriu pela primeira vez. Então vamos fazer um teste. Quantas salas tem o 30º andar deste prédio? Eu não sei de cabeça. 17 salas. A sala da presidência fica no canto direito, tem vista para o parque e a parede atrás da mesa tem um cofre embutido atrás do quadro da paisagem. A combinação do cofre é 23 de julho de 1979, data que a empresa foi fundada. Fábio estava branco como papel. Como a senhora sabe a combinação do cofre da presidência? Rosana olhou ao redor da recepção. Para todos aqueles rostos que a haviam humilhado, julgado, desprezado. Para o ambiente luxuoso criado com seu trabalho. Para as pessoas que se achavam donas de um lugar que ela havia construído do nada. Porque eu sou Rosana Costa, ela disse, deixando cada palavra cair como bomba no silêncio absoluto. E esta empresa não se chama Andrade Corporações por acaso. Se chama assim porque Cristina Andrade é apenas a administradora. Ela fez uma pausa dramática, observando o choque nos rostos ao redor. Eu sou a verdadeira dona. E voltei para descobrir por que 15 milhões de reais desapareceram da minha conta. O silêncio que tomou conta da recepção da Andrade Corporações era tão pesado que parecia sugar o oxigênio do ambiente. Fábio Rodrigues estava paralisado, com o rosto mais branco que as paredes de mármore ao redor. Vanessa Martins deixou cair o esmalte vermelho no chão, criando uma mancha que parecia sangue sobre o piso polido. Amanda Silva cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados de puro terror. Rosana observava cada reação, cada gota de suor que escorria pela testa de Fábio, cada tremor nas mãos das recepcionistas. Era estranho estar ali, no lugar que havia criado com tanto amor, sendo vista como invasora pelas próprias pessoas que pagava indiretamente. Mas a dor da traição era maior que qualquer constrangimento. Cristina não apenas havia roubado seu dinheiro, havia roubado sua dignidade, transformando sua empresa em um covil de arrogância e preconceito. Isso é impossível. Fábio finalmente conseguiu gaguejar. A doutora Cristina nunca mencionou nenhuma sócia. Ela é a proprietária da empresa. Proprietária? Rosana soltou uma risada amarga. Cristina possui exatamente 15% das ações da Andrade Corporações. Eu possuo 85%. Ela é apenas a administradora que coloquei no lugar quando precisei me ausentar. Um murmúrio chocado correu pela recepção. Os clientes elegantes que antes riam da aparência simples de Rosana, agora sussurravam nervosamente entre si. Dr. Antônio Barros, o empresário de terno caro, se aproximou com uma expressão completamente diferente no rosto. Desculpe a intromissão, ele disse com uma educação forçada que contrastava brutalmente com o desdém de minutos atrás. A senhora está dizendo que é a verdadeira proprietária desta empresa? Não estou dizendo, estou afirmando. Rosana tirou do bolso uma pasta de documentos amassada. Certidão de constituição da empresa, contrato social, registro na junta comercial. Tudo assinado por mim, em data anterior, à primeira menção do nome Cristina Andrade nos documentos corporativos. Fábio estendeu a mão trêmula para pegar os papéis, mas Rosana os guardou de volta. Não toque. Você não tem autorização para ver documentos confidenciais da proprietária. A frase caiu como martelo na cabeça dele. Proprietária. A mulher que haviam tratado como mendiga era a dona de tudo aquilo. Do prédio de 30 andares, dos carros da empresa, dos salários que eles recebiam todo mês.
Mas se a senhora é a dona, Vanessa conseguiu sussurrar, por que ninguém sabe? Por que a doutora Cristina nunca falou sobre isso? Essa é uma pergunta muito interessante, Rosana respondeu, os olhos brilhando com uma mistura de dor e raiva contida. E eu pretendo fazer exatamente a mesma pergunta para ela quando nos encontrarmos. Nesse momento, Lucas Martins, um estagiário jovem que trabalhava no departamento financeiro, saiu do elevador carregando uma pilha de relatórios. Ele viu a movimentação estranha na recepção e se aproximou curioso. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou inocentemente. "Nada que te interesse", Fábio respondeu áspero, tentando recuperar algum controle sobre a situação. Mas Lucas olhou para Rosana e algo clicou em sua mente. "Espera aí, Rosana, a senhora é Rosana Costa?" Todos se viraram para o jovem surpresos. Como um estagiário poderia conhecer aquela mulher que nenhum deles havia visto antes? "Conhece ela?" Amanda perguntou confusa. "Conheço o nome", Lucas disse, o rosto ficando vermelho de nervosismo. "Eu trabalho com auditoria de contas antigas da empresa. O nome Rosana Costa aparece em todos os documentos de fundação. Ela é listada como fundadora e proprietária majoritária." O choque na recepção foi ainda maior. Se um estagiário sabia disso através de documentos oficiais, como Fábio e as outras pessoas em cargos de chefia não sabiam, "Isso é mentira", Fábio disse, mas a voz saía cada vez menos convincente. "Se essa mulher fosse a dona da empresa, eu saberia." "Você saberia?" Rosana olhou diretamente para ele. "Quando foi contratado, Fábio? Qual foi o processo? Você passou por entrevistas, por avaliação psicológica, por análise de currículo?" Bem, a doutora Cristina me indicou diretamente. Porque você é primo da Márcia, secretária particular dela. Márcia, que, por sinal, não tem qualificação para o cargo que ocupa. Formação em ensino médio. Nenhuma experiência em gestão executiva, contratada apenas por ser amiga pessoal da Cristina. As informações caíam como bombas. Cada revelação mostrava um esquema de favorecimento e nepotismo que ia muito além do que qualquer um imaginava. Doutora Silvia Cardoso, a cliente elegante que havia rido de Rosana minutos atrás, se aproximou com cara de quem havia entendido a gravidade da situação. "Senhora Costa, se posso perguntar por que a senhora se afastou da empresa?" Rosana hesitou. A dor ainda era muito fresca, muito profunda para ser compartilhada com estranhos. Mas olhou ao redor e viu rostos genuinamente curiosos, pessoas que finalmente a tratavam com respeito depois de descobrirem quem ela era. "Minha mãe ficou com uma condição delicada", ela disse simplesmente. "Precisava de cuidados integrais. Não podia deixá-la sozinha. Confiei a administração da empresa para Cristina temporariamente." "Temporariamente?" Fábio engoliu seco. "Há quanto tempo a senhora está afastada?" 3 anos. 3 anos, ele repetiu em choque. E a doutora Cristina nunca mencionou que tinha uma sócia. Nunca disse que estava apenas administrando. "Porque ela não queria que ninguém soubesse", Rosana disse, a voz carregada de mágoa. "Quanto mais tempo passasse, mais fácil seria para ela apagar minha existência da história da empresa." Lucas, o estagiário, estava folheando nervosamente seus relatórios. "Senhora Costa, posso fazer uma pergunta técnica?" "Pode." "Nos últimos 3 anos, houve várias transferências grandes da conta principal da empresa. Transferências que não consegui rastrear o destino. A senhora autorizou essas movimentações?" Rosana sentiu o sangue gelar. "Quais transferências?" 15 milhões no ano passado, 8 milhões há 6 meses, 4 milhões há 2 semanas, todas aprovadas com assinatura eletrônica da presidência. "Minha assinatura eletrônica", Rosana sussurrou, o rosto ficando vermelho de raiva. "Cristina tem acesso aos meus códigos desde que deixei a empresa. Mas essas transferências nunca foram autorizadas por mim." O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Vanessa e Amanda se entreolharam com pânico nos olhos.
Fábio estava suando tanto que o terno italiano estava encharcado. Dr. Antônio Barros sussurrou para a secretária: "Isso é peculato, apropriação indébita de valores milionários. 27 milhões de reais. Lucas calculou rapidamente. Foram 27 milhões retirados da conta da empresa nos últimos 3 anos. Rosana fechou os olhos e respirou fundo. 27 milhões. O dinheiro que sua mãe havia deixado para ela quando partiu. O dinheiro que seria usado para expandir a empresa, contratar mais funcionários, ajudar mais famílias. Dinheiro que Cristina havia roubado enquanto ela cuidava da pessoa mais importante de sua vida. "Onde está Cristina agora?" Ela perguntou, a voz saindo perigosamente baixa. Ela está em reunião no 30º andar. Vanessa gaguejou. "Mas, senhora Costa, ela não pode ser interrompida. É uma reunião muito importante com investidores internacionais." "Investidores internacionais?" Rosana abriu os olhos. "Que tipo de investidores?" Fábio tentou não responder, mas o olhar gélido dela o fez falar. "Investidores de Miami. Estão interessados em comprar ações da empresa." "Ações da empresa que pertencem a mim?" Rosana disse, cada palavra carregada de fúria contida. "Cristina está vendendo o que não é dela." Nesse momento, Renata Barbosa, a assistente executiva de Cristina, saiu do elevador carregando uma pasta de contratos. Ela viu a movimentação na recepção e franziu a testa. "Fábio, o que está acontecendo aqui? A doutora Cristina está esperando os contratos de cessão de ações para assinar." "Contratos de cessão de ações?" Rosana se virou para Renata com olhos de fogo. "Que contratos?" Renata olhou para aquela mulher simples, como se ela fosse maluca. "Desculpe, mas quem é a senhora?" "Ela é Rosana Costa." Lucas respondeu antes que qualquer um pudesse impedir. "A verdadeira proprietária da empresa." Renata quase deixou os contratos caírem. Isso é impossível. Não existe nenhuma Rosana Costa nos registros atuais da empresa." "Não existem porque foram removidos," Rosana disse. "Cristina apagou meu nome dos documentos oficiais, falsificou minha assinatura para transferir a propriedade para ela, e agora está vendendo a empresa inteira para investidores americanos." "Vendendo?" Dr. Antônio Barros se intrometeu. "A empresa toda?" 85% das ações, Renata confirmou sem pensar, ainda em choque. "O contrato está sendo assinado agora mesmo." Rosana sentiu o mundo desabar ao redor dela. Não apenas Cristina havia roubado 27 milhões, estava vendendo a empresa inteira. A empresa que ela havia construído do zero, que era seu legado, seu sonho realizado. Tudo sendo entregue para estrangeiros enquanto ela era tratada como invasora na própria casa. "Onde estão esses contratos?" ela perguntou, a voz tremendo de emoção. "No 30º andar, com a doutora Cristina." Renata respondeu automaticamente. Rosana caminhou até o elevador com passos firmes. Fábio tentou impedi-la, mas ela se virou com uma expressão que o fez recuar imediatamente. "Ninguém vai me impedir de subir ao meu próprio escritório," ela disse, apertando o botão do elevador. "E quando eu descer, muita coisa vai ter mudado nesta empresa." As portas se fecharam, deixando para trás uma recepção em choque total. Vanessa e Amanda sabiam que estavam perdidas. Fábio sentia o emprego escorrendo pelos dedos. E todos entendiam que estavam prestes a presenciar o maior confronto corporativo de suas vidas. Lá em cima, Cristina Andrade assinava alegremente os contratos que a tornariam milionária, sem saber que sua irmã estava subindo para confrontá-la com a verdade, e que nada nunca mais seria como antes. O elevador subia lentamente para o 30º andar, mas para Rosana, cada segundo parecia uma eternidade. Ela apertava o pendrive nas mãos trêmulas, sentindo o peso de todas as evidências que havia coletado nos últimos meses. Não eram apenas números numa tela de computador. Era a prova da maior traição de sua vida, cometida pela única pessoa em quem ainda confiava depois de perder tudo. Quando as portas se abriram, Rosana ouviu risos vindos da sala da presidência, sua sala.
O escritório que ela havia decorado com tanto carinho 15 anos atrás, quando a empresa era apenas um sonho e 2 mesas emprestadas. Agora ouvia vozes estrangeiras, sotaque americano misturado com a risada familiar de Cristina. A risada que ouvia desde criança, quando eram apenas 2 irmãs pobres, sonhando com um futuro melhor. "The contract is perfect, Miss Andrade", disse uma voz masculina em inglês. 85% of the company for $42 million. 42 milhões, Cristina respondeu em português, claramente animada. É mais do que eu sonhava conseguir quando comecei a planejar isso há 3 anos. Rosana parou diante da porta entreaberta, o coração se estilhaçando dentro do peito. 3 anos. Cristina havia começado a planejar a traição no exato momento em que ela se afastou para cuidar da mãe. Enquanto passava noites em claro no hospital, enquanto segurava a mão da mulher que lhes deu a vida, enquanto chorava sozinha nos corredores frios, Cristina já planejava roubar tudo dela. Smart move, removing her name from all official documents. Outro americano disse. No one will ever know there was a previous owner. Rosana não vai voltar, Cristina riu. Ela sempre foi muito sentimental. Depois que a mãe partiu, entrou em depressão profunda. Mal consegue sair de casa, quanto mais administrar uma empresa. As lágrimas queimaram os olhos de Rosana. Depressão profunda. Cristina havia interpretado sua dor como fraqueza. Havia visto seu luto pela mãe como oportunidade de lucro. A irmã que a consolou no velório, que prometeu cuidar de tudo para que ela pudesse se recuperar, estava, na verdade, celebrando sua ausência. "And the money transfers from her accounts?" perguntou o primeiro investidor. "All legal", Cristina mentiu descaradamente. "She authorized everything before her mental breakdown. I have all the documents with her digital signature." Rosana empurrou a porta e entrou na sala. Cristina estava sentada atrás da mesa que já foi dela, vestindo um terno caríssimo, cabelos perfeitamente arrumados, sorrindo para 2 homens de meia idade, em ternos ainda mais caros. Sobre a mesa, contratos espalhados e uma garrafa de champanhe pela metade. "Desculpe interromper a festa", Rosana disse, a voz saindo mais calma do que sentia. Cristina virou o rosto e ficou completamente branca. A taça de champanhe escorregou de sua mão e se espatifou no chão, criando uma poça dourada sobre o carpete importado. "Rosana!" ela gaguejou, como se estivesse vendo um fantasma. "Surprise!" Rosana disse em inglês para os investidores que olhavam confusos de uma irmã para outra. "I'm the real owner of this company." Os americanos se entreolharam nervosos. O mais alto, um homem de cabelos grisalhos, se levantou da cadeira. "Miss Andrade, who is this person?" "This person," Rosana respondeu antes que Cristina pudesse falar, "is Rosana Costa, the founder and majority owner of Andrade Corporações, and those contracts you're signing are fake." "Rosana, o que você está fazendo aqui?" Cristina tentou recuperar o controle, mas as mãos tremiam visivelmente. "Vim buscar o que é meu", Rosana respondeu, caminhando até a mesa e pegando um dos contratos. 42 milhões pela minha empresa. Empresa que você está vendendo sem minha autorização." "Sua empresa?" Cristina forçou uma risada nervosa. "Rosana, você não está bem. Faz 3 anos que você não tem condições de administrar nada." "Não tenho condições?" Rosana sentiu a raiva subindo. "Ou você me afastou para poder roubar tudo?" Os investidores americanos começaram a juntar seus papéis, claramente desconfortáveis com a situação. "Miss Andrade, we need clarification about the ownership of this company." "She's not the owner!" Cristina gritou, perdendo a compostura. "She's my sister. She's been sick. She has no legal claim to anything." Rosana tirou o pendrive do bolso e o conectou no computador da mesa. "Gentlemen, let me show you something interesting." A tela se encheu de documentos. Certidão de nascimento da empresa, com o nome de Rosana Costa como fundadora, contratos sociais originais e o mais devastador, uma gravação de áudio datada de 6 meses atrás.
A voz de Cristina ecoou pela sala. Márcia precisa apagar todos os registros da Rosana do sistema até o final da semana. Os americanos não podem saber que ela existe e transfere mais 5 milhões da conta dela para a nossa conta em Miami. You recorded me, Cristina sussurrou horrorizada. Sua própria secretária me procurou, Rosana revelou, as lágrimas finalmente escorrendo. Márcia tem consciência, Cristina. Ela gravou tudo porque não conseguia mais dormir à noite, sabendo que você estava roubando uma mulher que acabara de perder a mãe. O silêncio na sala era sufocante. Os investidores americanos estavam pálidos, percebendo que haviam quase comprado uma empresa com documentos falsificados. Cristina estava destruída, sabendo que tinha sido traída pela própria secretária. Por que, Cristina? Rosana perguntou, a voz quebrada de dor. Por que você fez isso comigo? Eu confiei em você. Te deixei administrar tudo que construí. Te tratei como sócia quando você era apenas funcionária. Porque eu merecia. Cristina explodiu, toda a máscara de elegância caindo. Eu trabalhei nesta empresa por 12 anos sendo sua funcionária, sempre na sua sombra, sempre sendo a irmãzinha da Rosana. Eu te valorizava, te paguei salários acima do mercado, te dei participação nos lucros. Migalhas, Cristina gritou. Você me dava migalhas enquanto ficava com tudo. Esta empresa vale mais de 100 milhões e você me oferecia 15%. Porque era o justo. Eu que investi meu dinheiro, meu tempo, minha vida inteira. E eu que aguentei suas neuroses, seus surtos de perfeccionismo, suas decisões erráticas. Quando você se afastou para cuidar da mamãe, finalmente pude comandar esta empresa do jeito certo. Rosana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Neuroses? Surtos? Cristina, eu construí este império do zero. Vendi meu carro para pagar o primeiro salário da empresa. E nunca me deixou esquecer disso, Cristina desabafou, anos de ressentimento explodindo. Sempre me lembrando de como você era a fundadora, a criadora, a gênio por trás de tudo. Eu era só a irmãzinha que você teve pena e deu um emprego. Isso não é verdade. Não é? Cristina riu amargamente. Você sabe quantas vezes ouvi funcionários sussurrando que eu só estava aqui por nepotismo? Quantas vezes clientes perguntavam se eu realmente entendia do negócio ou se era só decoração? Os investidores americanos aproveitaram o momento e saíram silenciosamente da sala, levando seus contratos inválidos. Nenhuma das irmãs percebeu. Estavam mergulhadas numa briga que vinha de muito antes daquela empresa existir. Quando mamãe ficou doente, Cristina continuou, eu vi minha chance. Finalmente poderia provar que sou capaz de comandar, que não preciso viver na sua sombra para sempre. Provando, roubando minha herança? Rosana gritou através das lágrimas. O dinheiro que mamãe me deixou, o dinheiro que ela economizou a vida inteira trabalhando como doméstica para me dar uma chance, esse dinheiro deveria ter sido nosso, metade para cada uma. Mamãe me deixou tudo porque fui eu que cuidei dela. Fui eu que larguei minha vida para ficar ao lado da cama dela. Você aparecia uma vez por mês para fazer visita social. Porque eu estava trabalhando, mantendo sua empresa funk. Ionando, minha empresa que você estava saqueando, Rosana berrou. 27 milhões, Cristina. 27 milhões que você roubou enquanto eu segurava a mão da nossa mãe. Cristina ficou muda por um momento, finalmente percebendo a dimensão do que havia feito. Rosana estava destruída, não apenas pela traição, mas pela descoberta de que a irmã guardava tanto ódio há tantos anos. Sabe o que mais me machuca? Rosana disse, enxugando as lágrimas. Não é nem o dinheiro, é saber que você celebrou quando mamãe morreu, porque viu isso como oportunidade. Eu não celebrei. Celebrou sim. Na gravação da Márcia, você diz textualmente, com a velha fora do caminho, agora a Rosana está completamente vulnerável. Cristina desabou na cadeira, finalmente entendendo que havia perdido tudo.
As gravações eram evidência suficiente para processá-la criminalmente. A empresa voltaria para Rosana. E o pior, havia perdido a irmã para sempre. "O que você vai fazer agora?" ela perguntou em sussurro. Rosana olhou ao redor do escritório que havia sido seu, para as fotos que Cristina havia removido, para os troféus que havia escondido, para os móveis que havia trocado para apagar qualquer vestígio de sua presença. "Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo", ela disse, pegando o telefone da mesa. "Vou assumir o controle da minha empresa, e você vai devolver cada centavo que roubou." Ela discou um número e aguardou. "Alô, Dr. Maurício? É Rosana Costa. Preciso que venha urgentemente à empresa com toda a documentação. E traga a polícia. Temos um caso de apropriação indébita para resolver." Cristina fechou os olhos, sabendo que sua vida como conhecia havia acabado. E Rosana olhou pela janela, vendo sua cidade lá embaixo, sabendo que a partir daquele momento nada jamais seria como antes. A ligação de Rosana ecoou pela sala como uma sentença final. Cristina estava petrificada na cadeira, vendo sua vida desmoronar em questão de minutos. Mas quando ouviu a palavra polícia, algo dentro dela se quebrou completamente. Não era apenas o medo da prisão. Era o desespero de quem percebeu que havia jogado fora a única família que restava no mundo. "Rosana, por favor." Ela sussurrou, a voz saindo estrangulada. "Não chama a polícia, por favor. Podemos resolver isso entre nós." Resolver? Rosana se virou, os olhos vermelhos de lágrima e fúria. "Como vamos resolver 27 milhões roubados, Cristina? Como vamos resolver 3 anos de mentiras? Eu devolvo tudo, cada centavo, vendo minha casa, vendo meu carro, vendo tudo que comprei com esse dinheiro. E acha que isso apaga o que você fez? Acha que dinheiro vai curar a dor de saber que minha própria irmã me traiu no momento mais difícil da minha vida?" Nesse momento, a porta se abriu e Márcia, a secretária, entrou correndo. Era uma mulher de 40 e poucos anos, rosto marcado pela culpa e olhos inchados de tanto chorar. Quando viu as 2 irmãs, desabou em soluços. "Dona Rosana!" ela gritou, correndo para abraçá-la. Perdão por ter demorado tanto para contar a verdade. Eu não sabia o que fazer." Rosana abraçou Márcia, sentindo a sinceridade em cada lágrima dela. "Márcia, você foi corajosa. Obrigada por ter gravado tudo. Eu não conseguia mais dormir." Márcia chorou. "Todo dia vendo a doutora Cristina transferir dinheiro da sua conta, falando mal da senhora, inventando histórias sobre sua condição mental. Eu sabia que era errado." Cristina olhou para a secretária com ódio. "Sua traidora, eu confiei em você." "Traiu quem?" Márcia se virou para ela com coragem que nunca teve antes. "Quem traiu foi a senhora. A dona Rosana sempre foi boa comigo, me deu oportunidade quando ninguém queria me contratar. E a senhora ficava falando que ela era louca, que estava internada, que nunca mais voltaria." "Internada?" Rosana olhou chocada para Cristina. "Você espalhou que eu estava internada? Eu precisava justificar sua ausência." "Justificar?" A voz de Rosana subiu uma oitava. "Você inventou que eu estava internada em hospício para justificar me roubar?" Márcia assentiu entre lágrimas. Ela contava para todo mundo que a senhora tinha tido um colapso nervoso depois que sua mãe morreu, que estava em tratamento psiquiátrico, que tinha assinado uma procuração dando plenos poderes para ela. Procuração que nunca existiu. Rosana sussurrou horrorizada. "Existia sim!" Cristina gritou desesperada. "Eu falsifiquei sua assinatura, mas foi para proteger a empresa. Você estava realmente muito mal." "Mal?" Rosana explodiu. "Eu estava de luto, Cristina. Perdi a única mãe que tinha. Estava sofrendo, não louca. Era a mesma coisa. Você não conseguia nem sair da cama, não atendia telefone, não respondia e-mails, porque estava enlutada, porque você disse que cuidaria de tudo, que eu podia ficar tranquila." Nesse momento, Dr. Maurício chegou acompanhado de 2 delegados da Polícia Civil.
Era um homem alto, advogado da família há anos, que conhecia toda a história da empresa desde o início. Quando viu Rosana, seu rosto se iluminou de alívio. Rosana, graças a Deus você está bem, ele disse abraçando-a. Quando recebi suas mensagens sobre as irregularidades, fiquei desesperado. Tentei te ligar várias vezes. Eu desliguei o celular. Precisava de evidências antes de falar com você. Doutor. Maurício olhou para Cristina com desprezo. Cristina Andrade, você está sendo acusada de apropriação indébita, falsificação de documentos e formação de esquema para sonegar impostos. Sonegar impostos? Rosana olhou confusa. Os contratos que ela assinou com os americanos, Dr. Maurício explicou, incluem cláusulas para transferir a sede da empresa para Miami, evitando impostos brasileiros. Isso é evasão de divisas. Um dos delegados se aproximou de Cristina. Senhora, precisa vir conosco para prestar depoimento. Não! Cristina gritou, entrando em pânico total. Eu não posso ser presa. Eu tenho uma filha. Ela precisa de mim. Rosana parou de respirar por um segundo. Filha? Que filha? A Helena. Ela tem 8 anos. Está estudando num colégio caro porque você pagou com o meu dinheiro, Rosana completou, a realidade a atingindo como um tsunami. Você não só me roubou, usou meu dinheiro para sustentar uma vida de luxo para sua filha. Márcia se intrometeu, ainda chorando. Dona Rosana, a menina não tem culpa de nada. Ela é uma criança doce. Não sabe de nada dessas coisas. Claro que não tem culpa, Rosana disse, mas havia uma dor profunda na voz. Ela é inocente, mas foi sustentada com dinheiro roubado da tia que nem conhece. Cristina estava desesperada. Rosana, pelo amor de Deus, pensa na Helena. Se eu for presa, o que vai ser dela? Deveria ter pensado nisso antes de me roubar, Rosana respondeu, mas havia uma hesitação na voz. Dr. Maurício percebeu o conflito emocional de Rosana. Rosana, tecnicamente você pode escolher não apresentar queixa criminal. Mas isso não resolve a questão civil do dinheiro. Como assim? Você pode processar Cristina apenas no âmbito civil para recuperar os valores, sem prisão. Mas ela teria que devolver tudo e perder qualquer participação na empresa. Rosana olhou para Cristina, que estava destruída. Pensou na sobrinha que nem conhecia, uma criança que seria prejudicada pelos erros da mãe. Pensou na família que restava, por mais que estivesse despedaçada. Cristina, ela disse finalmente, você vai devolver cada centavo. Vai assinar a transferência total da empresa para mim. Vai sair daqui hoje e nunca mais voltar. Mas não vai me denunciar criminalmente? Vou te dar uma chance, uma única chance, mas com condições. Que condições? Primeira, você vai devolver os 27 milhões em 6 meses, vendendo tudo que comprou com dinheiro roubado. E se eu não conseguir devolver tudo? Aí eu apresento queixa criminal e você vai presa. Segunda condição, você vai renunciar publicamente ao cargo de CEO, assumindo que cometeu irregularidades administrativas. Publicamente, Cristina engoliu seco. Terceira condição, Rosana continuou, a voz ficando mais dura. Você vai confessar para sua filha que o dinheiro que bancou a vida de luxo dela foi roubado da tia. E ela vai saber quem realmente é a dona desta empresa. Rosana, não envolve a menina nisso. Eu não estou envolvendo. Você envolveu quando usou meu dinheiro para sustentar ela. Helena tem direito de saber a verdade. Doutor. Maurício interveio. Rosana, posso sugerir uma quarta condição? Qual? Que Cristina assine um termo se comprometendo a nunca mais trabalhar no setor empresarial, para evitar que faça isso com outras pessoas. Cristina estava encurralada. Olhou para os policiais que esperavam sua decisão, para Márcia, que a encarava com decepção, para Dr. Maurício, que segurava os documentos que comprovariam seus erros. Eu aceito, ela sussurrou derrotada. Aceito o quê? Quero ouvir você dizer. Aceito devolver os 27 milhões. Aceito renunciar publicamente.
Aceito contar a verdade para Helena e aceito nunca mais trabalhar no setor empresarial. Dr. Maurício já estava preparando os documentos. Preciso que assine aqui, aqui e aqui. E preciso das senhas das contas onde está o dinheiro transferido. Cristina assinou cada papel com mãos trêmulas. A cada assinatura, perdia um pedaço da vida que havia construído com mentiras. Agora saia, Rosana disse simplesmente. Pegue suas coisas pessoais e saia da minha empresa. Rosana, Cristina parou na porta. Eu sei que você nunca vai me perdoar, mas precisa saber que eu te amava. Ainda amo. Só queria ser importante também. Você era importante, Rosana respondeu, as lágrimas voltando. Era minha irmã, era minha família, e você escolheu jogar tudo isso fora por dinheiro. Cristina saiu da sala cabisbaixa, seguida pelos policiais que garantiriam que ela cumprisse o acordo. Márcia ficou ali, ainda sem acreditar que tudo havia terminado. Dona Rosana, ela disse timidamente, o que vai acontecer comigo? Eu ajudei a esconder as transferências por 2 anos. Rosana olhou para ela. Viu uma mulher arrependida que havia tido coragem de fazer o certo no final. Márcia, você me trouxe a verdade. Isso conta muito, mas eu demorei para fazer o certo. Nunca é tarde para fazer o certo, Rosana disse, lembrando das palavras da mãe. Você quer continuar trabalhando aqui? Posso? Pode, mas não como secretária da presidência, como supervisora de ética. Sua função será garantir que nada assim aconteça novamente nesta empresa. Márcia desabou a chorar de alívio. Dr. Maurício sorriu, vendo que Rosana havia escolhido o perdão em vez da vingança. E agora? Ele perguntou. Rosana olhou pela janela, vendo o movimento da cidade que havia ajudado a construir com seu trabalho. Agora eu volto ao trabalho. Tenho uma empresa para reconstruir e funcionários para demitir. Rosana desceu para a recepção com passos firmes, seguida por Dr. Maurício e Márcia. O ambiente estava em completo silêncio, como se todos pressentissem que algo monumental havia acontecido no 30º andar. Fábio Rodrigues estava encostado no balcão, suando frio, enquanto Vanessa e Amanda fingiam trabalhar, mas, na verdade, observavam cada movimento. Quando viram Rosana se aproximar, todos se levantaram automaticamente. Havia algo diferente na postura dela agora. Não era mais a mulher simples sendo humilhada. Era a proprietária tomando de volta o que era seu. Atenção a todos, Rosana disse, a voz ecoando pela recepção. Cristina Andrade não é mais CEO desta empresa. Ela renunciou há poucos minutos por irregularidades administrativas graves. Um murmúrio chocado percorreu o ambiente. Lucas Martins, o estagiário, olhou confuso entre Rosana e a porta do elevador, como se esperasse que Cristina aparecesse para desmentir aquilo. A partir deste momento, Rosana continuou, eu retomo oficialmente a presidência da Andrade Corporações. Meu primeiro ato como CEO será fazer uma limpeza geral no quadro de funcionários. Fábio engoliu seco. Dona Rosana, eu posso explicar... Explicar o quê, Fábio? Como você me tratou quando cheguei aqui? Como me chamou de vendedora ambulante? Como insinuou que eu não sabia ler? Eu não sabia quem a senhora era. E isso justifica tratar qualquer pessoa com desrespeito? Rosana olhou ao redor. Quantos clientes vocês perderam ao longo dos anos por tratarem pessoas mal? Quantos talentos vocês descartaram por julgarem pela aparência? Vanessa tentou se defender. Dona Rosana, a gente só estava protegendo a empresa. Protegendo de quê? De mim? Da verdadeira dona? Dr. Antônio Barros, o cliente que havia rido de Rosana horas atrás, se aproximou cabisbaixo. Senhora Costa, gostaria de pedir sinceras desculpas pelo meu comportamento. Foi inadmissível. Pelo menos o senhor reconhece o erro, Rosana respondeu. Isso já é mais do que alguns fizeram aqui. Nesse momento, as portas do elevador se abriram e Cristina saiu acompanhada de 2 seguranças, carregando apenas uma pequena caixa com seus pertences pessoais. O silêncio na recepção era absoluto.
Todos observavam a ex-CEO atravessar o ambiente que comandou por 3 anos, agora reduzida a uma funcionária demitida. Quando passou por Rosana, Cristina parou por um segundo. Rosana, independente de tudo, espero que você consiga reconstruir a empresa. Era seu sonho, não meu. Meu sonho era construir com você, não contra você. Rosana respondeu baixinho. Cristina acenou silenciosamente e saiu pela porta principal. Várias pessoas na recepção se entreolharam, ainda processando que acabaram de testemunhar a queda de quem consideravam a dona da empresa. Agora vamos aos negócios, Rosana disse, voltando sua atenção para os funcionários. Fábio Rodrigues, você está demitido. Pegue suas coisas e se retire. Dona Rosana, por favor, eu tenho família. Deveria ter pensado nisso antes de humilhar a dona da empresa que paga seu salário. Dr. Maurício interveio. Seus benefícios serão pagos conforme a lei, mas sua permanência aqui é incompatível com os valores que buscamos. Fábio saiu arrasado, sabendo que nunca mais conseguiria uma posição similar depois do que aconteceu. Vanessa Martins e Amanda Silva, Rosana continuou. Vocês também estão demitidas. O tratamento que me deram foi inaceitável. Mas, dona Rosana, Amanda chorou, eu só estava seguindo o exemplo da Vanessa. E você acha que isso te absolve? Quantas vezes você riu de mim? Quantas vezes me olhou com nojo? Vanessa tentou uma última cartada. A senhora não pode nos demitir assim. Vamos processar por demissão injusta. Podem processar. Dr. Maurício sorriu. Temos gravações de segurança mostrando o tratamento discriminatório que vocês dispensaram à proprietária da empresa. Boa sorte explicando isso na justiça. As duas saíram humilhadas, carregando suas bolsas e a certeza de que haviam destruído as próprias carreiras. Lucas Martins, Rosana se virou para o jovem estagiário. Você fica? Fico? Ele perguntou surpreso. Você foi o único que me tratou com respeito. O único que tentou verificar minha identidade nos sistemas, em vez de simplesmente me julgar. Isso vale muito. Lucas sorriu aliviado. Obrigado, dona Rosana. E você está promovido, supervisor do departamento de atendimento. Seu trabalho será treinar funcionários para tratarem todos os clientes com dignidade, independente da aparência. Seu Manuel, o funcionário da limpeza, que havia observado tudo calado, se aproximou timidamente. Dona Rosana, posso falar uma coisa? Claro, seu Manuel. Eu trabalho aqui há 15 anos. Lembro da senhora quando a empresa começou. A senhora sempre cumprimentava todo mundo, sabia o nome de todos os funcionários. Quando a senhora se afastou, as coisas mudaram muito. Mudaram como? A doutora. Cristina só falava com os gerentes, nos tratava como móveis, e os funcionários começaram a imitar ela, tratando mal quem achavam menos importantes. Rosana sentiu o peito apertar. Seu Manuel, sinto muito que isso tenha acontecido na minha empresa. A senhora não tinha como saber, mas fico feliz que tenha voltado. As pessoas aqui precisavam aprender a ser humildes de novo. Dr. Antônio Barros se aproximou novamente. Senhora Costa, posso fazer uma proposta? Que proposta? Minha empresa quer ser sua parceira, não pelos lucros, mas pelos valores. O que presenciei aqui hoje me fez refletir sobre como eu próprio trato as pessoas. Como assim? Quero implementar na minha empresa o mesmo programa de treinamento que o jovem Lucas vai coordenar aqui. Tratar todos com respeito, independente da posição social. Rosana sorriu pela primeira vez em muito tempo. Seria uma honra, Dr. Antônio. Doutora Silvia Cardoso também se aproximou. Senhora Costa, eu também gostaria de me desculpar publicamente. Posso divulgar esta história na minha rede social para que outras pessoas aprendam esta lição? Pode, mas não como vingança contra quem errou. Como exemplo de que todos merecem respeito. Márcia se aproximou com lágrimas nos olhos. Dona Rosana, tem uma coisa que preciso contar para a senhora. O que é? A Helena, filha da doutora Cristina, sempre perguntava sobre a tia que ela nunca conheceu.
A Cristina sempre dizia que a senhora era perigosa, que estava doente, mas a menina sempre quis conhecer a senhora. Rosana sentiu o coração apertar. Ela queria me conhecer? Sim. Disse que toda a família deveria se conhecer, que tinha certeza que a senhora era boa pessoa. E agora ela vai descobrir a verdade sobre tudo. Rosana sussurrou, imaginando como uma criança de 8 anos processaria saber que a mãe era ladra. Dona Rosana, Lucas interveio. Posso sugerir algo? Claro. A senhora podia conhecer a Helena antes que a doutora Cristina conte tudo. Para que a menina entenda que a senhora não é vilã da história. Rosana pensou por um momento. A ideia de conhecer a sobrinha a emocionava e assustava ao mesmo tempo. Talvez seja uma boa ideia. Crianças merecem conhecer toda a família, independente dos erros dos adultos. Dr. Maurício sorriu. Rosana, você está mostrando mais uma vez porque merece ser dona desta empresa. Mesmo após tanta traição, ainda pensa em proteger uma criança inocente. É assim que minha mãe me ensinou, Rosana respondeu, olhando ao redor da sua empresa recuperada. Ela sempre dizia que rancor só machuca quem carrega. É hora de reconstruir, não de destruir. E pela primeira vez em 3 anos, Rosana se sentiu verdadeiramente em casa. 2 semanas depois do confronto na empresa, Rosana estava no seu novo escritório, reorganizando documentos, quando Márcia bateu na porta. Havia uma expressão preocupada no rosto da secretária, misturada com uma hesitação que não era comum nela. Dona Rosana, tem uma visita para a senhora, ela disse nervosamente. Quem é? Não tenho nenhuma reunião agendada para agora. É a Helena, a filha da doutora Cristina. Rosana sentiu o coração acelerar. Nas últimas semanas, havia pensado muito na sobrinha que nunca conhecera, imaginando como seria esse encontro. Mas esperava que acontecesse de forma mais controlada, talvez com a presença de psicólogos ou em ambiente neutro. Ela está sozinha? Não, veio com uma senhora mais velha. Disse que é a babá dela. Aparentemente, a doutora Cristina mandou ela vir aqui. Cristina mandou a filha aqui por quê? Márcia hesitou antes de responder. A menina disse que a mãe está muito triste há dias, chorando muito, e pediu para ela conhecer a tia antes de elas se mudarem. Rosana sentiu um aperto no peito. Cristina estava cumprindo o acordo, preparando-se para devolver o dinheiro roubado. Isso significava vender a casa luxuosa, o carro importado, sair do colégio caro. Helena estava prestes a perder tudo que conhecia como vida normal. Mande elas entrarem, Rosana disse, tentando controlar a emoção. Quando a porta se abriu, Rosana viu uma menina de cabelos castanhos ondulados, olhos grandes e curiosos, vestindo uniforme escolar ainda impecável. Era impossível não ver a semelhança com Cristina na idade dela, mas havia algo diferente no olhar. Uma doçura genuína que contrastava com a frieza que a irmã havia desenvolvido com os anos. Tia Rosana? Helena perguntou timidamente, parada na entrada. Oi, Helena. Entre, por favor. A menina se aproximou devagar, observando cada detalhe do escritório com a curiosidade natural de uma criança de 8 anos. A babá, Dona Carmen, uma senhora de cabelos grisalhos, ficou um pouco mais distante. Mamãe disse que a senhora é dona desta empresa gigante, Helena disse, seus olhos brilhando de admiração. É verdade? É verdade. Construí tudo isso ao longo de muitos anos. Nossa, a senhora deve ser muito inteligente. Mamãe sempre disse que só pessoas muito inteligentes conseguem ter empresas grandes. Rosana sentiu uma pontada de ironia. Cristina elogiava a inteligência empresarial para a filha, enquanto roubava da própria irmã empresária. Sua mãe disse mais alguma coisa sobre mim? Helena baixou os olhos, parecendo constrangida. Ela disse que vocês brigaram e que ela fez coisas ruins, mas não explicou direito o que foi. E o que você pensa sobre isso? A menina levantou os olhos com uma maturidade impressionante para a idade. Penso que quando adultos brigam é porque alguém magoou alguém,
Mas também penso que famílias devem tentar se entender. As palavras simples da criança tocaram Rosana profundamente. Havia uma sabedoria pura ali, não contaminada pelos ressentimentos e ambições que destroem relacionamentos adultos. Helena, posso perguntar uma coisa? Como está se sentindo com tudo que está acontecendo? Confusa, a menina respondeu honestamente. Mamãe chora muito. Disse que vamos ter que mudar de casa, que eu vou mudar de escola, mas não explicou por quê. Dona Carmen se aproximou. Dona Rosana, se me permite, a doutora Cristina está passando por momentos muito difíceis. Vendeu o carro semana passada, colocou a casa à venda. A menina não entende o que está acontecendo. E ela pediu para Helena me conhecer agora. Sim, disse que era importante que a Helena soubesse que tem uma tia que é boa pessoa, que nem toda a família dela é complicada. Rosana se ajoelhou para ficar na altura de Helena. Posso te mostrar a empresa? Quero que veja o que sua família ajudou a construir. Os olhos de Helena se iluminaram. Posso ver tudo? Pode. Vamos começar pela história da empresa. Rosana levou a sobrinha até uma parede com fotos dos primeiros anos da Andrade Corporações. Helena observou fascinada as imagens de um pequeno escritório, depois um prédio maior, até chegar ao complexo atual. A senhora começou pequeno e foi crescendo? Helena perguntou. Exato. Comecei com uma mesa emprestada e muitos sonhos. Igual aos contos de fada que vovó me contava. A princesa que virava rainha trabalhando muito. A menção à avó fez Rosana engolir um soluço. Você conheceu sua vovó? Conheci sim. Ela era muito carinhosa. Sempre me trazia doces. Mamãe disse que a vovó ficou doente e a senhora cuidou dela até ela ir para o céu. É verdade. Sua vovó era a pessoa mais importante da minha vida. Helena observou uma foto da inauguração da empresa, onde Rosana aparecia jovem ao lado de uma mulher mais velha. Essa é a vovó? É, e essa? Rosana apontou para uma jovem Cristina na foto. É sua mãe, quando era minha assistente. Mamãe trabalhava para a senhora? Trabalhava, e era muito boa no que fazia. Helena estudou a foto com atenção. Vocês pareciam felizes juntas. Éramos. Muito felizes. Nesse momento, Márcia entrou no escritório carregando uma pasta. Dona Rosana, chegaram os documentos da recuperação dos valores. A doutora Cristina já transferiu os primeiros 8 milhões. Helena olhou confusa. Que valores? Por que mamãe está transferindo dinheiro para a senhora? Rosana e Márcia se entreolharam. Era o momento da verdade que ambas temiam. Como explicar para uma criança de 8 anos que a mãe havia cometido apropriação indébita? Helena, Rosana disse suavemente. Quando sua mãe trabalhava aqui, ela tomou algumas decisões que não eram certas. Pegou dinheiro que não era dela para comprar coisas. Como roubar? A palavra saiu tão inocente e direta que doeu no coração de Rosana. Parecido com isso, sim. E agora ela está devolvendo? Está. Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Quando falou novamente, sua voz era menor, mais triste. É por isso que estamos perdendo nossa casa? Porque mamãe pegou dinheiro que não era dela? Sim, querida. E é por isso que ela chora tanto. Ela chora porque se arrependeu e porque sabe que machucou alguém da família dela. Helena olhou diretamente para Rosana. A senhora está com raiva da mamãe? A pergunta pegou Rosana desprevenida. Estou magoada, muito magoada. Mas a senhora ainda gosta dela? Rosana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela é minha irmã, Helena. Mesmo quando alguém nos magoa muito, o amor não desaparece completamente. Fica machucado, mas não some. Então vocês podem ser amigas de novo? Não sei. Isso depende de muitas coisas. Helena assentiu com a seriedade de quem estava tentando entender um mundo adulto muito complicado. Posso perguntar uma coisa? Claro. Quando mamãe devolver todo o dinheiro, a senhora pode ajudar ela a não ficar mais triste? A pergunta simples da criança foi como um soco no estômago de Rosana.
Toda a sua raiva justificada, toda a sua dor legítima, de repente pareciam pequenas diante da preocupação pura de uma menina com a mãe. Por que você quer que eu ajude sua mãe, Helena? Porque mamãe sempre disse que família tem que cuidar uma da outra. E a senhora é família dela, não é? Nesse momento, o telefone de Rosana tocou. Márcia a atendeu e ficou pálida. Dona Rosana, é urgente. A doutora Cristina foi internada. Internada? Como assim? Dona Carmen, Márcia se dirigiu à babá. A senhora precisa ligar para o hospital. Parece que a doutora Cristina passou mal em casa e foi levada de ambulância. Helena largou a mão de Rosana e correu para Dona Carmen. O que aconteceu com a mamãe? Ela está bem? Calma, querida. Vamos descobrir. Rosana não hesitou. Márcia, cancela todos os meus compromissos. Vamos para o hospital agora. A senhora vai ver a mamãe? Helena perguntou, os olhos cheios de esperança e lágrimas. Vou, e você vem comigo. No caminho para o hospital, Helena segurou a mão de Rosana no banco de trás do carro. Tia Rosana, mamãe vai ficar bem? Vamos torcer para que sim, querida. Se ela ficar bem, vocês podem conversar? Podem tentar ser amigas de novo? Rosana olhou para aquela criança que, mesmo sem entender completamente a situação, só queria ver sua família unida novamente. Helena, independente do que aconteça com sua mãe e comigo, quero que saiba uma coisa. O quê? Você sempre vai ter uma tia que te ama. Mesmo que sua mãe e eu nunca consigamos resolver nossas diferenças, você sempre terá um lugar na minha vida. Helena sorriu pela primeira vez desde que chegara ao escritório. Obrigada, tia Rosana. Acho que vovó ficaria feliz sabendo que a gente se conheceu. Ficaria sim, Rosana confirmou, sentindo que talvez ainda houvesse esperança de reconstruir os pedaços de sua família despedaçada. O hospital se aproximava, e com ele o confronto final entre duas irmãs que precisavam decidir se o amor era mais forte que a traição. O hospital estava em silêncio quando Rosana chegou correndo pelos corredores, Helena correndo ao seu lado e Dona Carmen tentando acompanhar. O médico que as recebeu tinha uma expressão preocupada, mas não desesperadora. A paciente teve um colapso emocional severo. Ele explicou. Estresse extremo, pressão alta, desidratação. Nada que coloque a vida em risco, mas ela precisa de repouso e apoio emocional. Posso vê-la? Helena perguntou ansiosa. Pode, querida, mas ela está muito fraca. Quando entraram no quarto, Cristina estava deitada, pálida, com olheiras profundas que mostravam semanas de noites mal dormidas. Quando viu Helena e Rosana juntas, seus olhos se encheram de lágrimas. Helena, meu amor, ela sussurrou, estendendo os braços. A menina correu para abraçar a mãe, mas logo se afastou com uma expressão séria que impressionava pela maturidade. Mamãe, por que a senhora não me contou a verdade? Por que mentiu sobre a tia Rosana? Cristina olhou para Rosana, depois para a filha. Porque eu tinha vergonha, meu amor. Fiz coisas muito erradas. A tia Rosana me explicou que a senhora pegou dinheiro que não era seu, é verdade? É verdade, Cristina confirmou, as lágrimas escorrendo. E agora estou devolvendo tudo. E por isso vamos perder nossa casa? Sim, mas vamos ficar bem. Vamos morar num lugar mais simples. Você vai para uma escola pública, mas vamos ficar juntas. Helena olhou para Rosana. Tia Rosana, a senhora pode perdoar a mamãe? A pergunta ecoou no quarto silencioso. Rosana olhou para Cristina, vendo não mais a irmã traiçoeira, mas uma mulher destruída que estava pagando caro por seus erros. Helena, Rosana disse suavemente, perdoar não significa esquecer, nem significa que tudo volta a ser como antes, mas significa que vocês podem tentar ser família de novo? Rosana se aproximou da cama. Cristina, você me traiu de uma forma que jamais imaginei possível. Usou meu luto, minha confiança, minha ausência para me roubar. Eu sei, Cristina sussurrou, e sei que nunca vou conseguir desfazer isso. Mas, Rosana continuou, olhando para Helena,
Esta menina me fez lembrar que nossa mãe não nos ensinou a guardar rancor. Nos ensinou a ser família. O que isso significa? Cristina perguntou esperançosa. Significa que você vai devolver cada centavo. Vai cumprir sua punição. Mas quando estiver pronta, quando provar que mudou, talvez possamos construir algo novo. Helena sorriu radiante. Isso significa que vocês vão ser amigas? Significa que vamos tentar. Rosana respondeu. Por você e pela memória da nossa mãe. Nesse momento, Dr. Maurício entrou no quarto carregando documentos. Rosana, desculpe interromper, mas tenho novidades importantes. Que novidades? A repercussão da história se espalhou pelo meio empresarial. 5 grandes empresas querem implementar o Protocolo Rosana Costa de Atendimento Igualitário. Protocolo Rosana Costa? É assim que estão chamando o programa de treinamento que você criou, para ensinar funcionários a tratarem todos os clientes com dignidade, independente da aparência. Rosana ficou emocionada. Isso significa que outras pessoas vão aprender com nossa história? Mais que isso, a Confederação Nacional do Comércio quer tornar obrigatório em todas as empresas associadas. Helena bateu palmas. Tia Rosana, a senhora vai ensinar o mundo inteiro a ser gentil. Não é só sobre ser gentil, Rosana explicou para a sobrinha. É sobre não julgar as pessoas pelo que elas aparentam. Cristina se pronunciou da cama. Rosana, posso pedir uma coisa? O quê? Quando eu sair daqui, quando terminar de devolver tudo, posso trabalhar como voluntária no programa? Quero ajudar a ensinar outras pessoas a não cometerem o mesmo erro que cometi. Você faria isso? Quero passar o resto da vida tentando reparar o mal que causei. Helena olhou entre a mãe e a tia. Isso significa que vocês vão trabalhar juntas de novo? Não como antes, Rosana esclareceu. Sua mãe terá que provar que merece uma segunda chance. Mas todos merecem a oportunidade de se redimir. Dr. Maurício sorriu. Rosana, tem mais uma coisa. A revista Exame quer fazer uma matéria sobre sua história, com o título A Empresária que Transformou Traição em Lição. E eu posso aparecer na revista também? Helena perguntou animada. Pode, como a menina que ensinou 2 adultas que família é mais importante que orgulho. 3 meses depois, Rosana estava no palco de um grande auditório, falando para centenas de empresários sobre a importância do respeito no atendimento. Na plateia, Cristina assistia em silêncio. Já tendo devolvido todo o dinheiro roubado, morando num apartamento simples, mas trabalhando como voluntária no programa. Helena estava na primeira fileira, usando um vestido simples, mas sorrindo orgulhosa da tia. A lição que aprendi, Rosana disse ao microfone, é que a aparência nunca revela o valor de uma pessoa. Aquele funcionário de roupas simples pode ser o cliente mais importante da sua empresa. Aquela senhora humilde pode ser a dona do negócio. E mais importante, aquela pessoa que você trata mal pode ser alguém que você deveria amar. A plateia aplaudiu de pé. Cristina limpava as lágrimas, sabendo que sua irmã estava falando sobre ela. Por isso, Rosana concluiu, sempre tratem cada pessoa como se ela fosse a mais importante do mundo, porque para alguém, ela realmente é. Após a palestra, Helena correu para abraçar Rosana. Tia, a senhora foi incrível. Obrigada, meu amor. E sabe de uma coisa? Acho que vovó estaria orgulhosa de vocês duas. Rosana olhou para Cristina, que se aproximava timidamente. Cristina. Rosana. Obrigada por me dar uma segunda chance. Obrigada por me lembrar que pessoas podem mudar. Helena segurou a mão das duas. Agora somos família de novo? Somos família diferente, Rosana respondeu. Mais cuidadosa, mais honesta, mas ainda família. E enquanto saíam juntas daquele auditório, Rosana sabia que havia transformado a maior dor de sua vida na maior lição que poderia deixar para o mundo. Nunca julgue alguém pela aparência, porque você pode estar desprezando exatamente a pessoa que deveria valorizar. A empresa continuou crescendo.
O protocolo se espalhou pelo país e Helena cresceu sabendo que pertencia a uma família imperfeita, mas que havia aprendido que o amor sempre vence o orgulho.